bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Vitor Hugo e hoje a gente vai falar sobre geometria molecular e forças intermoleculares. Bom, para começar a nossa aula, eu queria deixar uma perguntinha que vai resumir muito o que a gente vai falar hoje. Uma pergunta que caiu no vestibular e ela pergunta qual que é a molécula mais solúvel em água, o catecol, o ressorcinol ou a hidroquinona. E hoje na aula a gente vai aprender a responder essa pergunta. Só para deixar claro para vocês, a diferença entre elas é a posição na hidroxila e na primeira a gente tem as duas hidroxilas em posição orto, na segunda em posição meta e na terceira em posição para. Bom, por que a gente precisa saber e estudar a geometria molecular? Essa é uma pergunta muito importante. Bom, a geometria molecular ela dá ideia para nós sobre a conformação espacial de uma determinada molécula. E ela é um parâmetro importante para definir as propriedades das moléculas, dos compostos e entender algumas características, como as interações intermoleculares, a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a solubilidade. A água, ela possui uma geometria que é denominada geometria angular, né? A água não possui uma geometria linear como se esperaria de um átomo central ligado a outros dois átomos. Ela possui uma geometria angular. Por quê? Porque esses dois pares de elétrons que a gente pode verificar aqui, eles ocupam lugar no espaço. Eles possuem essa nuvem eletrônica, elas se repelem entre si e repelem também a nuvem eletrônica que está localizada entre as ligações. Então ela possui uma geometria angular no espaço. E a gente tem uma característica que é o momento de dipolo decorrente da diferença de eletronegatividade do oxigênio e do hidrogênio. O hidrogênio ele é um átomo muito mais eletronegativo, tem a característica de puxar essa nuvem eletrônica para si. Então a gente vai ter uma diferença de cargas onde o polo negativo, o polo onde vai ter uma maior densidade de elétrons vai ser o oxigênio, e o polo positivo, onde vai ter uma densidade reduzida de elétrons, vão ser os hidrogênios. E aí uma resultante, a gente vai ter com relação a isso, uma resultante da molécula e que ela vai apresentar uma diferença de eletronegatividade e, portanto, vai ser uma molécula polar. Para deixar registrado, a água tem a temperatura de ebulição em torno de 100 graus Celsius, equivalente a 100 graus Celsius. E aí, a gente tem com isso uma interação intermolecular muito forte das moléculas de água no líquido, por exemplo, O polo negativo do oxigênio vai interagir com o polo positivo do hidrogênio, então a gente vai ter interações muito fortes. Por isso, a molécula de água tem uma temperatura de ebulição um pouco alta para o tamanho da molécula. A gente vai ver em seguida que tem algumas moléculas que são inclusive maiores que a água, tem uma maior massa molecular, mas elas possuem uma temperatura de ebulição mais baixa, uma menor facilidade, uma menor interação intermolecular. Uma delas é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono tem um carbono e dois oxigênios. Existe uma diferença de eletronegatividade entre os oxigênios e o carbono, todavia, essas diferenças de eletronegatividade se cancelam. Como a gente pode ver, o oxigênio, sendo mais eletronegativo, ele tem uma maior atratividade da nuvem eletrônica, mas como são dois oxigênios, um apontando para um sentido e outro apontando para o outro, a gente tem um cancelamento. Então a molécula como um todo ela não vai apresentar polaridade. A gente vai ter uma geometria linear, uma molécula apolar e uma temperatura de ebulição equivalente a menos 76,46 graus. E agora, pessoal, a gente tem o metano. O metano equivale ao CH4,
E os hidrogênios estão localizados nas faces, ou melhor dizendo, nos vértices de um tetraedro. Por isso é denominada geometria tetraédrica, né? O carbono é um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio, então os momentos de dipolo vão apontar para o carbono. Todavia, essa diferença de eletronegatividade é muito baixa, então não vai ser suficiente para tornar a molécula polar. Além disso, a gente tem a geometria tetraédrica, em que os momentos de dipolo estão divididos de forma igual no espaço. Então vai haver um cancelamento desses momentos de dipolo e, como resultado, a gente vai ter uma molécula apolar. Com isso, a temperatura de ebulição do metano é muito baixa, chegando a menos 161,6 graus. Em seguida, eu trouxe para vocês o tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono é como se fosse o metano, só que no lugar dos hidrogênios a gente tem os cloros. E é uma molécula também com geometria tetraédrica. A gente tem, pelo contrário, o cloro sendo mais eletronegativo que o carbono. Todavia, da mesma forma que o metano, os momentos de dipolo vão se cancelar e a molécula vai ser apolar por conta disso. A temperatura de ebulição equivale a 76,72 graus Celsius positivos. Bom, aqui a gente tem uma pergunta bastante curiosa, né? A molécula de água ela é formada por dois gases, o gás hidrogênio e o O2. Mas por que será que ela é líquida à temperatura ambiente se ela veio desses dois gases? Bom, o gás hidrogênio é um gás formado por um hidrogênio ligado a outro e o gás oxigênio também, um oxigênio ligado a outro. A gente tem duas moléculas que são moléculas apolares formando a água, que é uma molécula polar. Né? Quando a gente tem uma molécula polar, a gente tem uma interação mais efetiva de uma molécula com a outra e então uma maior dificuldade de separar as moléculas. As moléculas estão mais unidas. Então a gente precisa fornecer mais energia, precisa de maiores temperaturas para separar e essa molécula, esse agrupamento de moléculas sair do estado sólido para o estado líquido e depois do estado líquido para o estado gasoso, né? Quando a gente tem moléculas apolares, como é o caso do hidrogênio e do gás oxigênio, a gente tem uma maior facilidade em fazer essa separação. Então elas ficam na fase gasosa com menores temperaturas. Bom, os gases oxigênio e hidrogênio são moléculas apolares, apresentando baixo nível de interação intermolecular, enquanto que as moléculas de água são polares, interagindo fortemente umas com as outras. E aí, então, a gente vai seguir para o momento da simulação e logo a gente volta. A gente vai utilizar o FET. Essa aqui é a ferramenta que eu disse a vocês, o FET. E com ela a gente vai verificar de forma um pouco mais interativa algumas propriedades das moléculas que a gente tratou lá nos slides. Bom, aqui a gente vai trabalhar os dipolos de ligação, os dipolos da molécula e o potencial eletrostático. Bom, começando com a molécula de H2O, que nós temos aqui, a gente pode, essa ferramenta a gente pode mexer, tá? Então é bastante interessante, que a gente pode visualizar de vários ângulos. E com relação aos dipolos de ligação. Bom, como eu mostrei para vocês, a gente tem aqui um dipolo na direção do oxigênio, né? As cargas, elas tendem a ficar na região orbital em relação ao oxigênio e, por outro lado, a gente tem uma densidade positiva de cargas aqui no hidrogênio, ok? E a molécula como um todo aí vai ter um momento de dipolo, né? Momento de dipolo apontando nessa direção aqui, que é a resultante do somatório dos momentos de dipolo de ligação. Então a gente vai ter uma molécula polar, não é? A molécula de H2O é uma molécula polar, onde a gente tem a interação entre as moléculas de forma a gente ter um alto ponto de ebulição, um alto ponto de fusão. Isso justifica as suas propriedades. E, por outro lado, a gente também tem o potencial eletrostático, né? Essa ilustração aqui um pouco mais colorida, onde a gente pode ver na região vermelha
o potencial eletrostático negativo e na região azul um potencial eletrostático positivo que corresponde à deficiência dos elétrons. Os elétrons, a densidade, a nuvem eletrônica tende a ficar deslocada aqui na região mais próxima ao átomo de oxigênio. E agora a gente vai trabalhar com o CO2, que foi uma outra molécula que a gente viu lá nos slides também. O CO2 tem uma ligação dupla, duas ligações duplas com carbono, o oxigênio fazendo essas duas ligações duplas. E aqui, nos dipolos de ligação, a gente tem as setas apontando na direção do oxigênio, né? Nos dois oxigênios, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, ele puxa essas cargas com uma maior intensidade, né? Ele puxa essa nuvem eletrônica para si. Todavia, a gente não tem um dipolo da molécula, porque esses dois momentos de dipolo das ligações cancelam-se entre si. Por quê? Porque eles estão no mesmo sentido, na mesma direção, só que em sentidos diferentes, né? Então eles se cancelam. Então a molécula como um todo vai ser uma molécula apolar. E aqui, mais uma vez no potencial eletrostático, a gente tem na região vermelha, que é a região correspondente aos átomos de oxigênio, mais eletronegativa, com potencial eletrostático mais negativo, e na região azul, o potencial eletrostático mais positivo. Para a molécula de CH4, o metano, a gente tem os momentos de dipolo na direção do carbono, que é um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Mas ainda assim um módulo um pouco menor. Todavia, a molécula como um todo não tem momento molecular de dipolo, né? Dipolo molecular, porque os momentos de dipolo cancelam-se entre si, o somatório da molécula como um todo é igual a zero, e tornando assim uma molécula apolar, da mesma forma que o CO2. E o potencial eletrostático, né, a gente pode ver que não tem uma diferença tão considerável, né? A gente tem um azul bem mais opaco, um vermelho bem mais fraquinho, porque a diferença de eletronegatividade desses dois átomos aqui, ela é bem pequena. Então, a gente não vai ter uma densidade de carga muito acumulada em um átomo especificamente. Então, a região positiva, a região mais deficitária de elétrons é a região mais próxima aos átomos de hidrogênio e, pelo contrário, a região de vermelha, onde tem maior densidade de cargas, é a região próxima ao carbono. E a última molécula que eu queria trabalhar com vocês seria, né, o CCl4, o tetacloreto de carbono, mas como a gente não tem aqui, eu vou trabalhar com a molécula de CF4. Só um pouquinho, CF4, tetrafluoreto de metano. Certo que ela vai se comportar de uma forma parecida, o flúor também é um halogênio, assim como o cloro. Bom, em relação aos dipolos de ligação, a gente tem, né, os dipolos apontando para o flúor. Deixa eu só mostrar os átomos aqui para vocês. Isso, a gente tem os momentos de dipolo apontados para o flúor, então a gente tem diferenças de eletronegatividades formando momentos de dipolo, né? O flúor é mais eletronegativo que o carbono. Todavia, a gente não tem dipolos moleculares, né? A molécula como um todo é uma molécula polar, porque apesar de existir essa diferença de eletronegatividade, a gente tem que considerar também o arranjo espacial da molécula. E espacialmente, esses vetores eles se cancelam, então a molécula como um todo é uma molécula apolar. E aqui no potencial eletrostático a gente pode ver, né, na região em vermelho, que a nuvem eletrônica está deslocada para o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo, e na região em azul
a gente tem o carbono, que é um átomo menos eletronegativo do que o flúor. Então, ele sofre essa deficiência de cargas, uma região, uma nuvem eletrônica mais distante dele, mais próxima do flúor. Tá bem? Bom, voltando aqui para a nossa aula, e a gente pode colocar aqui uma pergunta interessante sobre por que o óleo e a água não se misturam. Olha o Homer pensativo aqui sobre essa questão. Para responder essa pergunta, a gente vai observar a polaridade, como que funciona, né, a polaridade nas moléculas que estão presentes no óleo de cozinha. O óleo de cozinha é uma mistura de vários, né, aqui pelo menos 5 ácidos graxos que a gente pode encontrar. O ácido palmítico, o ácido oleico, o ácido linolênico, o ácido linoleico e o ácido esteárico. Bom, como a gente pode visualizar, eles têm uma região que tem uma cadeia carbônica grande e na ponta eles têm um grupo ácido carboxílico, uma carboxílica, um C-O, vizinho a uma hidroxila. Essa região da cadeia carbônica é uma região que tem uma diferença, que não tem uma diferença de eletronegatividade, é uma região apolar, só tem carbono e hidrogênio. E a gente lembra que o carbono e o hidrogênio tem uma diferença de eletronegatividade muito pequena, né? Então, essa parte aqui da molécula vai ser uma parte praticamente apolar. Enquanto isso, a gente tem uma pequeníssima região da molécula, que é uma região muito pequena, essa parte polar, é uma parte muito pequena da molécula. Então, a molécula como um todo vai predominar o tipo de interação intermolecular que a gente chama de interação intermolecular de dispersões de London, são interações um pouco mais fracas. E isso justifica a baixa solubilidade do óleo na água, porque enquanto a gente tem interações apolares nas moléculas do óleo de cozinha, a gente tem, como a gente viu, a gente tem interações polares na água. E a água, por ter diferenças de polo, ela tem facilidade em se interagir consigo mesma, né? Enquanto que as moléculas do ácido palmítico elas vão interagir umas com as outras, então vai ficar meio que segregado. E como a gente viu, a água é uma substância polar, ou seja, possui formação de momentos de dipolo. As moléculas acima são predominantemente apolares, ou seja, não possuem diferença de eletronegatividade ou a diferença é muito baixa. De forma geral, polar solubiliza polar e apolar solubiliza apolar. Assim sendo, a água e o óleo de cozinha são praticamente insolúveis entre si. Respondida a pergunta do Romer. Bom, e aí respondendo a nossa pergunta, qual que é mais solúvel em água? Com base no que a gente viu hoje, a gente pode fazer algumas observações para a gente conseguir chegar no resultado. Então, os grupos hidroxila no catecol, eles estão mais próximos, né, um do outro. Então, a gente vai ter uma resultante um pouco maior do que a resultante do ressorcinol, por exemplo. As moléculas estão um pouco mais afastadas, elas estão mais próximas de estarem uma contrária à outra, então a resultante vai ser uma resultante intermediária. Por outro lado, na hidroquinona, a gente vai ter, elas vão ser opostas umas à outra, né? Cada oxigênio vai estar puxando para si a nuvem eletrônica, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, mas isso faz com que a molécula como um todo seja mais apolar. E, como a gente viu, polar solubiliza polar e apolar solubiliza apolar. Então, o mais polar daqui é o catecol, né? É o mais polar e, portanto, é o mais solúvel em água. Por outro lado, o mais apolar, o menos polar e menos solúvel em água é a hidroquinona, né? Então, respondida a pergunta que a gente fez lá no comecinho. Bom, e o que fica da aula de hoje, pessoal? Para a gente finalizar. Vamos fazer uns breves comentários. Bom, a diferença de eletronegatividade e geometria são propriedades importantes de uma molécula, não é? Elas conseguem definir alguns parâmetros para a gente, algumas características.
Para além da diferença de eletronegatividade, é importante saber como as moléculas existem no espaço, a geometria. A gente pode ter diferenças de eletronegatividade, como a gente tem lá na molécula de CO2, mas dependendo da forma como elas estão no espaço, pode haver um cancelamento desses momentos de dipolo e a molécula como um todo ser uma molécula apolar. E essas características explicam alguns comportamentos importantes, como a solubilidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ok? Muito obrigado pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham um bom dia. Um grande abraço. Até mais!